Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. انا هطلع واروح هنا واروح هنا ده انا مرتي الشهيد. هو انا استاهل؟ انا ما كنتش استاهلش. Mariam Salah, que acabamos de ver, não é uma pessoa qualquer. É a mulher de um mártir. As suas palavras estão carregadas de emoção. Ela diz, sem medo nem vergonha, o orgulho que sente em ser esposa de um mártir. O marido de Mariam foi um dos 21 cristãos degolados em 2015 numa praia na Líbia. O marido morreu, foi assassinado e ela grita ao mundo o orgulho desmedido que sente por ele, pelo pai da sua filha, que diz é um herói. Nós vamos falar de Mariam, pois o seu marido e todos os 21 coptas assassinados pelos jihadistas do Estado Islâmico na Líbia vão passar a ser agora também incluídos na lista dos mártires católicos. A história destes homens, que o Papa Francisco referiu como santos de todos os cristãos, de todas as confissões cristãs, a história destes homens vai ser, claro, um dos temas em destaque no programa de hoje, um dos temas para conversar com a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que está connosco. Olá, Catarina! Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores que nos acompanham a partir deste momento. Mas vamos começar pela Nigéria. Vamos começar por assinalar mais um aniversário. No domingo, no dia 14 de maio, Leah Sharibu fez anos. Fez 20 anos, mas não teve bolo de aniversário, nem a presença dos pais, nem dos amigos a cantarem-lhe os parabéns. Leah está em cativeiro. Foi raptada em fevereiro de 2018 por terroristas do Boko Haram. Esta foi a sexta vez, foi o sexto ano em que ela passou o seu dia de aniversário no meio dos terroristas, longe dos que mais ama, longe da família. Leah é hoje, Catarina, um dos símbolos da perseguição aos cristãos na Nigéria. Sem dúvida, Paulo, de facto a sua história, a coragem que demonstrou são, sem dúvida alguma, um exemplo para todos nós e são seguramente também uma inspiração para os cristãos da Nigéria, que são, como sabemos, neste momento uma das comunidades cristãs mais perseguidas no mundo. Já falámos aqui várias vezes de Leah Sharibu, mas como a Catarina acabou de dizer, a sua história é de facto extraordinária e inspiradora. E por isso, agora que estamos a assinalar aqui o seu aniversário, o mínimo que podemos fazer é recordar ao mundo o que lhe aconteceu. Mas para isso é preciso, Catarina, recuar até esse dia 19 de fevereiro de 2018. Bom, 19 de fevereiro de 2018, portanto, uma segunda-feira, portanto, neste dia, homens armados invadiram a Escola Técnica de Ciências em Dapchi, no estado de Yobe, na Nigéria. Portanto, homens que pertenciam ao grupo terrorista Boko Haram, portanto, e entraram nesta escola, que é uma escola de ensino oficial, apenas para raparigas, e levaram à força 110 alunas, entre elas Leah Sharibu, que tinha apenas 14 anos. É aí que começa a história incrível desta jovem rapariga, é que, dali a poucas semanas, todas as suas colegas de escola, todas seriam libertadas, menos Leah Sharibu. E porquê? Bom, por ela ser cristã e por recusar a converter-se ao Islão, como os terroristas exigiam. Portanto, ou seja, ela escolheu ficar em cativeiro, a ser libertada, para não renunciar à sua fé, para não renunciar à sua religião. Entre ser libertada e renunciar ao cristianismo, Leah Sharibu preferiu ficar em cativeiro. Isto é extraordinário. Mas ainda o é mais se repararmos bem na idade dela quando tudo isto aconteceu. Ela tinha apenas 14 anos. Sim, Paulo, e esse é sem dúvida um dos elementos mais significativos desta história. Portanto, estamos a falar de uma jovem, adolescente, praticamente acabada de sair da infância, portanto, uma jovem com 14 anos de idade, que revelou não só uma enorme coragem, mas também uma grande convicção e provavelmente muitos de nós não teríamos esta coragem, esta convicção
de fazer o mesmo que ela. De facto, a história de Leah é extraordinária e emblemática. Ela é um dos símbolos da perseguição aos cristãos na Nigéria. E a Fundação AIS tem sublinhado isso ao longo do tempo. Este ano, numa altura, aliás, em que os cristãos têm sido alvo de constantes ataques e de perseguição, a Fundação AIS promoveu mais uma campanha que, embora não se refira expressamente ao exemplo de Leah Sharibu, tem também como propósito chamar a atenção do mundo daquilo que se passa na Nigéria. Sim, portanto, esta campanha SOS Cristãos da Nigéria, que promovemos durante a quaresma deste ano, teve precisamente como objetivo alertar, sensibilizar a opinião pública para esta realidade, para esta situação dramática que se está a passar, que se está a viver neste momento na Nigéria, neste país do continente africano. Mas, Paulo, voltando novamente à história de Leah Sharibu, é importante que nós não nos esqueçamos dela, é importante que ela não seja esquecida, é importante que o mundo continue a falar da história desta jovem rapariga que ousou renunciar à sua fé, que ousou renunciar à sua religião, em vez de escolher a liberdade. No passado mês de fevereiro, quando se assinalou mais um aniversário do sequestro desta jovem cristã, o padre nigeriano Simon Ayogu, que está a viver aqui em Portugal há quase 2 décadas, enviou uma mensagem para Leah através da Fundação AIS. É uma mensagem de esperança de que Leah Sharibu, que agora fez 20 anos, ainda venha a regressar, ainda venha a libertar-se do cativeiro em que se encontra, ainda venha para junto da sua família, para junto dos seus pais e dos seus amigos. O padre Simon acredita nisso. Todos nós acreditamos nisso. Leah, estou aqui para te dizer que nós ainda aguardamos com esperança o teu retorno. Ainda não perdemos a esperança que um dia vai estar junto de nós para nos contar o que te aconteceu, o que viste, o que ouviste, o que pensaste, o que até tentaste fazer que não conseguiste fazer e o que conseguiste fazer. Queremos ouvir a tua história, seja ela qual for. Os teus pais, as pessoas do teu estado e as pessoas da tua terra, estamos todos esperançosos e aguardando a tua chegada. Foi o padre Simon a lembrar Leah Sharibu, a jovem raptada por jihadistas na Nigéria em fevereiro de 2018 e que passou agora mais um aniversário em cativeiro. Já o dissemos, a Nigéria é um dos países onde, na atualidade, a violência contra os cristãos é mais aguda, mais acentuada. Como Leah, há centenas, há milhares de outras vítimas. Em comum, tem o facto de serem cristãos, de serem alvo de grupos radicais, de terroristas, de malfeitores, de não terem sido também protegidas, todas estas pessoas, pelas autoridades, como se esperaria num país normal. Na Nigéria, os cristãos parecem ser, de facto, cidadãos de segunda, mas que têm revelado uma coragem exemplar. É o caso também de Patience John, que num domingo, já longínquo, no dia 28 de outubro de 2012, ela estava numa igreja, na sua aldeia, ao lado da sua melhor amiga, Sarah Johanna. Estavam as duas na igreja quando rebentou uma bomba. Sarah morreu logo ali. Patience ficou com marcas no rosto, no corpo, até ao fim dos seus dias. Mas a maior cicatriz de todas não é visível aos olhos de ninguém. 7 years ago, Sarah Johanna was my best friend. I met with Sarah since in secondary school. We sang together till the day she died. I spent time with Sarah in so many ways. We laughed together. We practiced with Sarah in the church and outside the church. We walk on the road, practicing, singing. On that fateful Sunday, the 28th of October 2012, we left our houses so happily to come to the church as usual to celebrate Mass. Immediately after sharing the peace, the suicide bomber hit the church. We
he didn't finish the song. Some people crying, people shouting. All I could see on my body was blood, and I lost one of my eye. And because of that day, I have scars that to remain in my body forever. There's nothing to be ashamed of, because whenever I see myself, when I look at my face in the mirror, I say, God, you know all. Sarah died in my presence. Four of our choristers were dead. We lost them. They didn't die in vain. When I remember that you died for me, my heart leaped for joy, for there's none like you. And so every day I think about Sarah in my life. I hear her voice. Each time I think about her, all I could say is she died because of her faith. When people see us, see the scars, see what we have been passing through, they think we'll be discouraged. I, in particular, I can never be discouraged. Rather, I will be encouraged. Violência, perseguição, morte, tudo isto caracteriza o cristianismo nos dias de hoje na Nigéria. Mas há também, apesar de tudo, e como percebemos agora no testemunho de Patience John, há também doação, alegria e vida. E isso percebe-se, por exemplo, nas celebrações, nas igrejas cheias de fiéis, na coragem de quem não desiste, apesar das ameaças. É o caso também das irmãs da congregação de Nossa Senhora de Fátima, que estão presentes na diocese de Pankshin, no norte da Nigéria, precisamente uma das zonas mais ameaçadas pelo terrorismo. Esta é também, Catarina, uma congregação que é apoiada diretamente pela Fundação AIS. Sim, é verdade, Paulo, e de facto Fátima está presente nos 4 cantos do mundo, digamos desta forma, e também está presente no norte da Nigéria. Portanto, aqui, nesta zona, que é uma das zonas mais ameaçadas pelo terrorismo, como o Paulo acabou de referir, portanto, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos foi de tal forma cativante que deu origem a uma congregação religiosa. Que nasceu em janeiro de 1965. Sim, portanto, por intuição de Dom John Reddington, o então bispo de Jos, portanto, este prelado compreendeu que faria todo o sentido haver nesta zona do país uma congregação ligada, uma congregação de religiosas ligada à Fátima. Portanto, a urgência da oração, da penitência, do perdão e também da reconciliação. Portanto, ele percebeu tudo isto, intuiu, e na altura, portanto, na década de 60 do século XX, era escassa a presença de cristãos no norte da Nigéria, mas, de qualquer forma, ele percebeu que, desde o início, que estas irmãs tinham uma missão complexa, mas que era uma missão que rasga fronteiras, que abre as portas. E qual tem sido o trabalho, qual tem sido essa missão prioritária destas irmãs de Nossa Senhora de Fátima na Nigéria? Bom, desde o início estas irmãs procuraram evangelizar as populações através do exemplo, através da sua própria simplicidade, da sua generosidade, também do seu trabalho. Portanto, cuidar das pessoas idosas, das mais fragilizadas, tomar conta dos doentes, educar crianças e proclamar a palavra de Deus são de facto algumas das suas tarefas assumidas por estas irmãs no norte da Nigéria, que é, como temos visto aqui no nosso programa, e temos falado tantas vezes nos nossos programas, é de facto uma das zonas onde os cristãos são atualmente mais ameaçados, onde estão mais desprotegidos. Por isso, que é a zona principal de atuação do Boko Haram, que é um grupo terrorista que pretende transformar esta zona da Nigéria num califado. E é precisamente sobre a ameaça do Boko Haram, sobre a ameaça aos cristãos, sobre o risco de quem vive e trabalha na região, principalmente na região norte da Nigéria,
que nos vai falar agora a irmã Florence. Ela é a Madre Superiora das Irmãs de Nossa Senhora de Fátima e gravou uma mensagem, uma pequena mensagem, mas que é dirigida a Portugal, aos benfeitores e amigos da Fundação AIS aqui em Portugal. Estas irmãs fazem muita coisa, mas a principal, como a irmã Florence vai agora dizer, é mesmo rezar. Rezar pela paz. E como a paz é tão necessária na Nigéria. We are an indigenous congregation of the Sisters of Our Lady of Fatima. Our role is to pray and pray for peace. We see ourselves as intercessors, and with what is happening in our country today, particularly in the northern part of the country, and it's affecting us everywhere, a lot of killings. Sometimes we call it political, but there are always some kind of a tune of religious. We now ask that our friends in Portugal, particularly during this centenary anniversary of Our Lady of Fatima, we ask that they remember us in prayer so that we, strengthened with the power of God, will be able to face the challenges of our time. We are meant to evangelize the people of the northern part of the country, and unless we are encouraged, unless we have a strong faith, we cannot do that. But my sisters and novices here are willing to face the challenges, even if it means to die. So it is our prayer that we will remain faithful to God who has called us to be able to minister to our brothers and sisters in need in the northern part of Nigeria. Thank you. Foi a irmã Florence a pedir as nossas orações. Antes dela vimos Patience John, que nos contou a sua história, e também a da Sarah Johanna. Infelizmente, toda esta violência é uma realidade comum também a muitos outros países. É uma realidade conhecida pelos cristãos em muitos lugares. Pensemos, por exemplo, na Síria. Na memória de todos estão os longos dias e anos em que uma grande parte deste país esteve controlado pelos grupos jihadistas, em que a guerra tomou conta de quase todas as aldeias, vilas e cidades. E falo disto porque este tempo arrasta consigo também recordações, obviamente, dolorosas, que não se apagam. Ainda recentemente, a comunidade cristã lembrou dois arcebispos que estão desaparecidos desde há 10 anos. É caso para se dizer, Catarina, que a memória não se apaga. É verdade, Paulo. De facto, a nossa memória não se apaga, não desaparece, principalmente para aqueles que nos são mais queridos, que nos são mais amados. E é isso que acontece exatamente na Síria, em que a comunidade cristã continua a evocar e a respeitar a memória dos seus dois arcebispos, o metropolita greco-ortodoxo Bulos Yazigi e também o metropolita síriaco-ortodoxo Gregórios Ioanna Ibrahim, que foram raptados a 22 de abril de 2013, portanto num dos períodos mais difíceis, mais violentos da guerra civil na Síria. Para assinalar a memória dos dois prelados e também de todos os que os que foram, por exemplo, sequestrados e que estão desaparecidos, o Conselho de Igrejas do Médio Oriente decidiu criar para os lembrar um dia ecuménico pelos sequestrados e desaparecidos forçados. Sim, é uma efeméride que vai passar a ser assinalada também a partir de agora e todos os anos no dia 22 de abril. Mas o que é que aconteceu com esses dois arcebispos que estão dados como desaparecidos desde o dia 22 de abril de 2013? Bom, nesse dia, Paulo, Bulos Yazigi e Gregórios Ioanna Ibrahim foram detidos por elementos de uma milícia jihadista na zona entre Alepo e a fronteira com a Turquia. Portanto, ambos viajavam com o objetivo de negociar a libertação de dois sacerdotes que tinham sido raptados pelos jihadistas. Portanto, a estrada em que seguiam foi bloqueada pelos raptores. O motorista que os acompanhava, um diácono, foi morto de imediato, baleado na cabeça. E desde então, Paulo, não houve nenhuma informação credível sobre o paradeiro destes dois prelados.
e nem sequer houve uma reivindicação de quem os terá raptado. Esta história leva-nos a recordar que houve até hoje muitos cristãos que morreram, que foram assassinados, mas também que foram raptados e que estão desaparecidos. Muitos, demasiados. Um deles, um dos que foi morto, foi o padre Frans, um jesuíta holandês que foi assassinado em Homs, na Síria, no dia 7 de abril de 2014, um ano depois do desaparecimento destes dois arcebispos de que estivemos mesmo agora a falar. O padre Frans cuidava de jovens com problemas mentais, cuidava de doentes e também dos mais pobres. Quando a guerra chegou a Homs, a cidade foi primeiro sitiada e depois foi ocupada. O padre Frans chegou a ser o único europeu a viver por lá. No dia 7 de abril de 2014 foi assassinado por jihadistas da Frente Al-Nusra. Mataram-no nesse dia, mas ele vive ainda no coração de todos os que o conheceram, de todos os que o amaram. Pessoas como Elias Jalloum. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Faltam pouco mais de 60 dias para as Jornadas Mundiais da Juventude. Nós estamos a fazer aqui no nosso programa uma espécie de contagem decrescente para este grande evento através do olhar de rapazes e de raparigas de países precisamente onde a Igreja, por alguma razão, precisa mesmo da nossa ajuda. É o caso da República Democrática do Congo, o país que o Papa Francisco visitou no início deste ano num périplo africano que o levou também ao Sudão do Sul. Bom, neste país, a República Democrática do Congo, vamos encontrar Jean-Claude Barak Fiston. Ele nasceu numa família simples e numerosa. Fiston tem muitos irmãos. São, ao todo, 9 rapazes e uma menina. Desde cedo que ele tinha um sonho. Ele queria ser médico
ou então um sacerdote. Ele está a estudar no seminário para ser médico das almas. E vai ter muito trabalho pela frente, porque a República Democrática do Congo é de facto um país martirizado também pela violência, pela presença de grupos armados, por uma população sempre a fugir, podemos dizer, uma população sempre com o credo na boca. Jean-Claude Fiston não virá a Lisboa, mas está no nosso coração. Ele e todos os outros seminaristas, todos os outros jovens que na República Democrática do Congo sonham com o sacerdócio para poderem servir a humanidade. Je suis Jean-Claude Barak Abiritsene Fiston. Je suis séminariste au Grand Séminaire de Théologie Saint-Jean-Paul II. Au fait, je viens de la ville de Goma, République démocratique du Congo. Au fait, je viens d'une famille modeste, 10 enfants, dont 9 garçons et une petite fille. C'est depuis l'enfance que j'ai ressenti le désir de devenir prêtre. J'étais attiré par les missionnaires et les missionnaires de ma paroisse. Parfois, il m'arrive de penser que j'avais laissé encore de grandes opportunités derrière la porte. C'est vrai que je voyais devant moi tout un avenir rayonnant. J'ai rêvé aussi d'être médecin. Il nous envoie où il veut et nous n'avons qu'à nous laisser transformer par lui. C'est dans ce sens, je me suis laissé transformer par lui. C'est le meilleur choix que j'avais fait. Cette région connaît plusieurs troubles qui sont liés à différentes rébellions qui occasionnent des guerres à répétition, de la grande pauvreté que connaît les milliers. Je veux devenir prêtre, peut-être pour apporter la consolation à ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent, annoncer l'espérance avec ceux qui ont tout perdu. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. E da República Democrática do Congo, onde conhecemos o jovem Jean-Claude Barak Fiston, um seminarista que não vem a Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude, mas que sonha consolar o coração dos que sofrem, vamos agora num salto de milhares de quilómetros até à China, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Os bispos de Macau e de Hong Kong estiveram no continente chinês a convite do governo central. No caso do bispo de Macau, Dom Stephen Lee, este visitou 3 cidades da província de Cantão, tendo aí reunido com outros bispos, sacerdotes e fiéis leigos. O bispo Dom Stephen Lee teve assim a oportunidade de ver in loco como são geridas as dioceses e como é a relação destas com os seus fiéis. Já no caso do bispo de Hong Kong, Dom Stephen Chow, este também a convite do Governo Central esteve em Pequim, mais no âmbito académico, uma vez que está em fase de processo a beatificação do missionário jesuíta Mateus Ricci, e o Instituto Mateus Ricci de Pequim recebeu então o bispo de Hong Kong, onde aí foram dadas várias palestras, mas o bispo de Hong Kong não deixou também de reunir com altos dignitários chineses. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do programa de hoje. Na segunda parte vamos então focar a nossa atenção na mensagem emotiva da mulher que vimos logo no início do programa. Uma mulher viúva,
pois o seu marido foi assassinado por jihadistas numa praia na Líbia em 2015. Ele e mais 20 outros homens, todos cristãos coptas. Agora, a Igreja Católica decidiu que vai passar a incluí-los a todos também entre os seus mártires, entre os seus santos. Esta é uma história extraordinária que tem mesmo de ver. Mas agora vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a uns instantes. Até já! Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulevi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can say, my ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate end or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie.
прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь у нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. В Запорожье на Львовском поезде мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. В ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak. Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. No arranque do programa escutámos uma mulher, uma cristã do Egito, uma copta. Ela é viúva, tem a filha nos braços e está a falar do marido que foi assassinado numa praia da Líbia por jihadistas do Estado Islâmico. Assassinado em 2015. Esta mulher fala do marido como o herói, fala dele como um mártir, fala do marido com orgulho. Nós trazemos aqui esta história, pois o marido de Mariam Salah e os outros 20 coptas assassinados pelos terroristas vão passar a ser incluídos agora também no martirológico católico. A decisão, Catarina, foi anunciada há pouco mais de 2 semanas pelo Papa Francisco durante um encontro no Vaticano com o chefe da Igreja Ortodoxa Copta. É isso mesmo, Paulo. Portanto, esta notícia foi conhecida no passado, dia 11 de maio, durante um encontro no Vaticano entre o Papa Francisco e o Patriarca Tavadros II, líder da Igreja Copta Ortodoxa no Egito. Portanto, o Papa referiu que os 21 mártires serão, a partir de agora, incluídos no martirológico romano, como sinal do diálogo ecuménico entre os cristãos e também como um sinal de comunhão espiritual entre as duas igrejas. Esta não foi a primeira vez que o Papa Francisco se referiu publicamente aos 21 coptas assassinados na Líbia. No ano passado, por exemplo, no dia 15 de fevereiro, a data em que se assinala o crime, o Papa referiu-se a eles como verdadeiros heróis da fé, por terem testemunhado Jesus com a própria vida. Sim, o Papa Francisco disse que o crime, portanto, este assassinato de 21 cristãos coptas foi uma tragédia, mas referiu também que eles deram, de facto, um exemplo ao mundo, deram um exemplo de coragem, de fé, de uma fé simples, mas também muito coerente. E disse também que todos eles receberam o maior dom que um cristão pode receber, que é o de poder testemunhar Jesus Cristo com a própria vida. Vamos então rever essas palavras de há um ano do Papa Francisco sobre estes mártires coptas, cuja memória agora passa a ser assinalada também em todo o mundo pela comunidade católica. É vero que c'è una tragedia. Questa gente ha lasciato la vita sulla spiaggia. Ma è vero anche che la spiaggia è stata benedetta del sangue loro. Ma è vero più che dalla sua semplicità, dalla sua fede semplice, ma coerente, hanno ricevuto il dono più grande che può ricevere un cristiano, la testimonianza di Gesù Cristo fino alla vita. Ringrazio Dio nostro Padre perché ci ha dato questi fratelli coraggiosi. Ringrazio lo Spirito Santo perché ha dato loro la forza e la coerenza di arrivare alla confessione di Gesù Cristo fino al sangue. Ringrazio i vescovi, i preti della Fratella Chiesa Copta, che li ha allevato, li ha insegnato a crescere nella fede. E ringrazio le mamme di questa gente, di questi 21 uomini che gli hanno allattato la fede. Sono le mamme del popolo santo di Dio, che trasmettono la fede in dialetto, il dialetto che va oltre le lingue, il dialetto delle appartenenze.
Foi o Papa Francisco, há um ano, a falar dos 21 mártires, dos 21 homens que foram assassinados em 2015 numa praia da Líbia. Foram decapitados. Sim, Paulo, eles foram decapitados, portanto, há 8 anos, numa praia da Líbia, por jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico. Portanto, eram 20 trabalhadores cristãos egípcios e um ganês, todos eles humildes operários que se encontravam na Líbia para poder ajudar as parcas economias da família. Portanto, todos eles foram capturados por um comando jihadista e foram posteriormente degolados numa encenação quase hollywoodesca que depois foi divulgada através das redes sociais dos terroristas. Essas imagens do martírio destes cristãos correram o mundo e mostraram a barbaridade do crime que estava a ser cometido, mas em simultâneo revelaram também a fidelidade destes homens até ao último momento das suas vidas. Sim, eu tenho de dizer também que é muito impressionante ver alguns destes simples operários ver que estavam a rezar e estavam a dizer Jesus Cristo no momento da bárbara execução. Portanto, os últimos pensamentos dele, Paulo, as últimas palavras foram de facto para Jesus. O vídeo da decapitação foi divulgado no dia 15 de fevereiro desse ano de 2015 e a data passou a ser por decisão do patriarca copto-ortodoxo Tavadros II da memória desse martírio. Agora, o Papa Francisco, como já dissemos, decidiu que estes 21 cristãos coptas decapitados na costa da Líbia serão incluídos também no martirológico católico. No início do programa nós escutámos as palavras carregadas de emoção de uma mulher a dizer, sem medo, sem vergonha, pelo contrário, com muito orgulho, que é a esposa de um mártir. O marido de Mariam Salah foi um dos 21 cristãos degolados numa praia da Líbia. Ele morreu e ela grita agora ao mundo que o seu marido é um herói, que o pai da sua filha é um mártir. Ele morreu degolado pelos jihadistas e ela grita ao mundo o orgulho desmedido que sente por ele. أنا مريم مرشد سمحة بصراحة. أنا بشكر ربنا، أنا مش زعلانة. أنا بجد يعني أنا عرفت مسيحيتي. ليه جوزي مش شهيد، جوزي ما مشي في حادثة. أشكر ربنا وربنا يخلي لي بنتي ويحافظ عليه. واشكر ربنا لانه فعلا ده انا من ساعه ما خدته هو بيحكي لي عن ربنا، بيحكي لي عن المعجزات، بيحكي لي عن كل حاجه، فانا جربت منه وحبيته. وهو الفراق صعب فعلا وهيفضل صعب لغايه اخر فم، لكن انا مش زعلانه. ده احنا بنفتخر بمسيحيتنا اصلا. الحاجه دي بتخلي كل واحد مسيحي يفتخر بمسيحيته. هو السيد المسيح اتصلب واتجلد وتعذب وشاف مرار الدنيا عشان احنا مش هنستاهل ربعه، مش هنستاهل نقطة من الدم اللي نزل منه. لا طبعا لازم نستاهل، لازم نستحمل. دي مسؤوليتنا ان احنا كمسيحيين نقف بإيمان قوي، نقف بإيمان قوي. ويا ريت احنا نموت موتتهم اللي هي موتوها دي. ده مش موت اصلا، ده مش موت، ده استشهاد، ده استشهاد. قعدوا 15 يوم متعذبين، 15 يوم ما بيلوش برقة مية كده، ما كانوش بيبلوا ريقهم. ربنا كان عطوهم الإيمان، ربنا عشان عايزهم، لكن ربنا فعلا كان عايزهم في الوقت ده وعايزين يقفوا زي الاسود كده، وربنا عايزهم يصعدوا للسماء. وانا مش زعلانه ولا عمري هزعل، ده انا مرة الشهيد. هو انا هستاهل؟ وربنا مش بيسيب حد، واحنا كمسيحيين احنا قواه، احنا مش زعلانين ولا حزن عشان قاعدين في بيوتنا ولابسين اصفر يبقى خلاص. لا طبعا، ده احنا بنفتخر. ده انا هطلع واروح هنا ده انا مرة الشهيد. هو انا استاهل؟ انا ما كنتش استاهلش. عملوا كده في الكلوبه بقى ربنا يجزيهم. Impressionante este testemunho. A coragem desta mulher, a certeza da fé que lhe arranca de dentro estas palavras merece a nossa simpatia. O assassinato destes 21 coptas numa praia da Líbia é apenas um exemplo, Catarina, da violência que tem vindo a acontecer contra os cristãos no Egito nos últimos anos. Sim, Paulo, infelizmente isto tem sido uma constante. Portanto, nos últimos anos houve episódios terríveis, como por exemplo os ataques terroristas no Domingo de Ramos de 2017, que causaram 44 mortos e mais de 100 feridos. Depois há também as emboscadas a peregrinos para o mosteiro de São Samuel o Confessor, também em 2017 e depois no ano seguinte, em 2018, em que em conjunto causaram mais de 3 dezenas de vítimas mortais. Os ataques a esses peregrinos ainda hoje são recordados pela comunidade cristã pela brutalidade com que dezenas de fiéis foram executados em pleno deserto pelos terroristas.
Recordemos um desses ataques. Foi no dia 26 de maio de 2017. Um grupo de peregrinos dirigia-se para o Mosteiro de São Samuel, na província de Minia, e a meio do percurso, os 2 autocarros em que viajavam foram bloqueados e homens armados obrigaram todos os passageiros a sair. Os cristãos foram colocados perante um dilema. Ou renunciavam logo ali à sua religião ou seriam executados. 28 morreram. Um deles era Hani, filho de Nádia, que contou depois a sua história aos nossos colegas do World Watch Monitor. 2 buses packed with adults and children, all Egyptian Copts, were on their way to St Samuel's Monastery in Minya, southern Egypt, on the 26th of May 2017. They were going to celebrate the feast of the Ascension. Suddenly, Nadia recalls, on the remote desert road, their joyful journey was stopped by armed men. احنا جعلهم بشباب بتوع الجيش عماله بقى ادعي لهم واقول لهم يحد عليكم يستر طريقكم تاريتهم ولاد الحلال مش عيال الجيش اللي هم الارهابيين. The armed militants in masks first shot at the wheels of the buses. Then they got inside the bus. Nadia, from a rural town in Beni Suef province, was with her son Hani. Daughter Zoraida and son-in-law Sameh were there too, with Nadia's 3-year-old grandson. Many of Nadia's extended family were also on the bus. What happened next, Nadia wishes had only been a bad dream. مش ابني بس كل الاتوبيس اول واحد استشهد سامح بيقول انطق الشهادتين بيقول له ده راح من وراه مخرم جسمه كل الاتوبيس ما انكرش المسيح. Then it was the other men's turn. All of them were given the same choice, to renounce Christianity or die. From her seat at the back, Nadia saw the men approach her son, Hani. He raised his wrist too, and Nadia heard his last words, "No, I am a Christian." وهو لما يكون استشهد قدامي أحسن ما كان نطق الشهادة ورحمة. Foi a primeira parte da história de Nádia que retomaremos na próxima semana. Será que ela também foi atacada pelos terroristas? O que lhe terá acontecido nesse dia 26 de maio de 2017? Na próxima semana, no próximo programa, concluiremos esta história. Já na reta final do programa de hoje, apenas tempo para lembrar que através da declaração de IRS, que agora estamos todos a entregar, é possível de forma fácil, gratuita e eficaz ajudar, Catarina, esta igreja que sofre de que falámos tanto hoje, ajudar estes cristãos perseguidos no mundo. Sim, Paulo, e é importante lembrarmos uma vez mais os nossos telespectadores que esta é uma forma muito simples, muito fácil, muito prática e que não nos custa absolutamente nada de ajudar os cristãos perseguidos. Portanto, basta fazer uma pequena cruz na nossa declaração de IRS, doando 0,5% do nosso imposto à Fundação AIS. Com este valor que poderemos receber, poderemos ajudar, por exemplo, estes cristãos, estas comunidades que hoje falámos aqui no nosso programa, e nós temos de facto este compromisso para com esta igreja que sofre, para esta igreja necessitada, para esta igreja perseguida no mundo, e como já disse, portanto, é uma forma que não custa absolutamente nada e é muito importante para que possamos de facto continuar a apoiar esta igreja que sofre no mundo. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração do IRS está a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. Para não ter dúvidas da forma como se preenche a declaração do IRS, permitindo esta contribuição para a Fundação AIS, nós preparámos um pequeno explicador que vamos ver já de seguida. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS 505 152 304. Muito obrigado.
E assim como a informação útil sobre a declaração do IRS e a forma como isso pode significar, a ajuda que isso pode significar para os cristãos perseguidos, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, chegamos ao fim do nosso tempo. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabem, eu conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.